questionamento que inspirou a pesquisadora brasiliense Juliane Mucuri, que no livro Renato o Russo mergulha de maneira inédita na trajetória de um dos maiores poetas e cancionistas da história da música brasileira, desvendando as múltiplas qualidades e significados que formaram as personalidades do jovem Renato Manfredini Júnior, o artista Renato Russo também. Depois de 10 anos de coletas de dados e análises da obra do vocalista da Legião Urbana, a pesquisadora apresenta em detalhes o legado das poesias de Renato e sua contribuição para a cultura e o pensamento do país. Editado pela Garota FM Books, o livro vai celebrar o legado de Renato Russo em outubro de 2021, quando sua morte completa 25 anos. Juliane, muito bom tê-la aqui conosco. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de falar com a gente. Você que é mestre e doutora em literatura brasileira pela UNB, pesquisadora do sujeito contemporâneo e pesquisou esse sujeito que fez tanta história na nossa música, o Renato Russo. Como é que surgiu a ideia de escrever este livro, de pesquisar um pouco mais a respeito dele? Muito bom tê-la aqui conosco. Obrigada, Fernando. Alegria minha estar aqui no Bom Dia Feira. Salvador, Bahia, tem dado uma força enorme. A campanha se encerrou agora no dia 11, aniversário da morte do Renato, e ele teve muitos compradores aí, né? O que mostra o interesse das pessoas ainda por essa ideia. A questão da música motiva muito também, né? Salvador, Bahia, esse eixo todo musical que a gente tem pro Brasil inteiro. Estou muito feliz com a participação de vocês em tudo desde o começo, viu? Pois é. Bom, vamos lá, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa ideia de escrever sobre ele, né? Porque a gente está falando de um dos maiores expoentes da música. E não é fácil, né? Porque quando fala de Legião Urbana, as pessoas amam ou odeiam, né? E eu estava no lançamento de um livro em 2009, do Carlos Marcelo, que é uma biografia do Renato Russo, que se chama Renato Russo, Filho da Revolução. E um poeta aqui de Brasília estava sentado numa mesa comigo nesse lançamento e falou assim: e aí, Renato foi ou não foi poeta? Aí eu falei: vixe, mas se fosse uma resposta fácil para se dar, não é? Sim. E aí eu fiquei com aquilo martelando na cabeça, né? Só que eu estava terminando um mestrado em literatura brasileira na UNB, e a Silvia Centrão, que acabou sendo no futuro a minha orientadora, também estava nesse dia. Ela falou: olha que boa provocação pra gente pensar. E aí em 2014 eu entro na UNB com um doutorado em literatura brasileira, falando do Renato Russo, um eu em colisão consigo mesmo, assim, para analisar esse sujeito, né? A importância do seu legado, analisando todas as letras da Legião Urbana, que são mais de 100 letras. E no final eu cheguei também a analisar isoladamente as 29 letras de canção de autoria exclusiva do Renato. Então, eu consegui responder de uma maneira séria, sólida, sabe? Para além de responder como fã, Renato é poeta. Não, olha aqui, vamos analisar o que ele deixou, vamos ver se o que ele escreveu tem qualidade estética suficiente para sustentar, como literatura, por exemplo, né? Se a gente colocasse as letras de canção de Renato num livro, o que seria disso, né? E ele se prova, letras como Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, Perfeição, a Casa de Deus, La Missão de Ele, que é outra canção dele também, que é super emblemática de protesto. Que país é este? Então acho que foi respondido, né? Gostei do resultado. Pois é. E aí a gente tem as fases da vida do Renato Russo também, né? De que forma que se deu essa transição de Renato Manfredini Júnior para Renato Russo, e por que Renato Russo também? Por que desse nome escolhido como nome artístico? Pois é, ele quando foi acamado, ele teve uma doença nos ossos, e quando ele tinha 15, 16 anos, ele ficou muito tempo acamado por uma questão no quadril, que teve que fazer uma reposição e tudo de titânio e tal. E nesse tempo ele escreveu um livro chamado The 4 Seconds Street Band, todo em inglês, porque o Renato falava fluentemente inglês, ele havia morado em Nova York. Mais tarde ele se torna professor de uma escola chamada Cultura Inglesa aqui em Brasília, de inglês também. E ele projeta esse vocalista de uma banda que se chama Ed Russell. E aí o primeiro indício do sobrenome que ele ia adotar, né?
Ele gostava muito de ler o filósofo Bertrand Russell também, e gostava muito da literatura russa. O Renato lia muito, lia de tudo, né? Então, o tempo que ele passava quieto, fechado, trancado no quarto, ele estava lendo, consumindo música. Então, quando ele resolve ser Renato Russo, é para justamente criar uma capa protetora diante da indústria fonográfica, da imprensa, dos palcos. A gente sabe que Renato tinha uma dificuldade em se apresentar enorme, né? Não era forte da Legião Urbana. Geralmente terminava em alguma confusão as apresentações da banda. Então ele cunha essa diferenciação dele próprio, porque ele, o Manfredini Júnior, era muito tímido, né? Então, como todos nós usamos máscaras, ele resolve adotar essa para ele, para encarar a fama. Pois é, e falando da obra do Renato Russo, né? A gente falava a respeito dessa pergunta, desse questionamento, se ele é poeta, e que foi respondido a partir do momento que você mergulha na obra dele. O quanto que o poeta Renato Russo, o quanto que esta capa protetora com o nome Renato Russo tem da personalidade do Renato Manfredini Júnior, o quanto que se encontra na obra dele, a personalidade dele. É possível notar isso em alguma das letras dele? Sim, as influências religiosas da família do Manfredini, né? Você vê muitas letras que falam de Deus, Daniel na Cova dos Leões, Monte Castelo, que citam trechos da Bíblia, da carta de Paulo aos Coríntios. Então, essas crenças pessoais do Renato de que o sol vai brilhar amanhã, depois de ter feito o rehab, né? E ele querer deixar uma mensagem positiva de respeito e amor ao próximo, de amar e gostar de meninos e meninas também. Isso tudo é a contaminação do Manfredini dentro da figura do Renato, né? A gente vê muito essa diferenciação, mas a partir do momento em que você escreve, você está sendo autobiográfico, você fala de si mesmo, mas você também cria histórias, né? Você cria personagens, por exemplo, Eduardo e Mônica. O Eduardo pode ter um pouco dele, mas não é sobre ele, né? A mesma coisa João de Santo Cristo, de Faroeste Caboclo. Então ele cria personagens, várias pessoas, vários sujeitos, para dizer alguma coisa importante que ele gostaria de dizer também, né? Então tem todos esses lados aí. E tem as fases da carreira dele também. Eu queria falar um pouco disso, dentro dessa pesquisa que você fez. O que é que a gente consegue definir que ele se entregou mais por inteiro, na banda ou nos trabalhos solos? Olha, que pergunta difícil. Legião Urbana é um projeto da vida do Renato, né? Uhum. Ele vai até os 36 anos, até o seu último suspiro, literalmente, porque em Tempestade a gente tem faixas gravadas num take só, porque o Renato não conseguia mais do que isso no fim da vida, né? E quando ele faz o disco em italiano e o disco em inglês, se revela muito do gosto pessoal do Renato e muito da ideologia, porque o disco que ele faz em inglês é para ajudar o Betinho, que promovia uma campanha em prol dos HIV positivos, né? Ele fazia esse serviço de apoio. Então o Renato reverte a renda desse trabalho para isso. E o italiano remete à família do Renato, porque eles são da Itália, né? E esse desejo do Renato de mergulhar na sua própria identidade, na sua própria cultura. Ele apresenta para o Brasil a Laura Pausini, né? Com aquelas canções de romance, italianas, etc. e tal. Então, eu acredito que sejam pinceladas de paixões do Renato, para além da grande paixão da vida dele, que foi a Legião Urbana. Pois é, e aí muita gente faz relação. Eu até questiono um pouco isso, mas eu queria tocar nesse assunto porque isso muitas vezes levanta até uma polêmica entre os fãs. Tem gente que relaciona muito a história de um com o do outro. Estou falando do Renato Russo e do Cazuza, pelo fato de terem morrido da mesma doença, de terem sido mentes brilhantes na música, mas ao que parece, né, de personalidade, parece que era um pouco diferente nessa relação. As pessoas relacionam muito. Eu queria saber de você, que aprofundou no Renato Russo, se é possível relacionar mesmo um ao outro, ou são pessoas totalmente diferentes? Não, totalmente possível. Eles eram contemporâneos, eles estavam vivendo o mesmo tempo, né, a mesma história no rock and roll.
Cazuza se lança solo depois de começar com Barão Vermelho, né? E a questão principal, eles eram amigos, Renato e Cazuza se admiravam profundamente, assim. O Cazuza até declarou que ele escreve a letra de Brasil depois de ouvir Que País é Este, né? Que ele fala, como é que o Renato escreveu isso? Eu tenho que escrever também a minha carta de protesto, né? E ele escreve aquela letra Brasil, mostra a cara, né? Que é incrível. Só que a forma de enfrentamento do HIV, por exemplo, é muito diferente. Enquanto o Cazuza se expõe de uma maneira muito radical, se joga diante do público, né? E dá entrevistas, ele fica a pele e osso, literalmente. A gente tem uma entrevista com a Marília Gabriela que é impressionante, né? O estado físico do Cazuza, porque o HIV é sobre isso, né? É uma síndrome que a pessoa acaba debilitada por uma série de doenças oportunistas. Então, assim, um resfriado pode ser fatal. E o que aconteceu com o Renato foi justamente isso. E ao contrário do Cazuza, ele se fechou, ficou recluso. Nos últimos dias do Renato, quem estava com ele era o pai dele, que também se chamava Renato, seu Renato, no apartamento fechado. As pessoas falavam com o Renato por telefone, mas não tinham noção do estado físico do Renato. Então, assim, Cazuza morre, Renato em um show faz uma homenagem linda chamando Cazuza de poeta. Então é muito bonito de ver, porque o Arthur da Pieve, que é um biógrafo do Renato Russo, fala uma coisa linda, que o Cazuza era o coração, o Arnaldo Antunes o cérebro, né, do Titãs, e o Renato a alma do rock brasileiro. Então você imaginar uma análise, por exemplo, do que foi feito pelo Cazuza, pelo Renato, pelo Arnaldo junto, a gente tem uma profundidade no rock brasileiro de dar orgulho, sabe? Então é isso, sim, tem como. Inclusive tem textos e trabalhos muito bonitos que falam das composições de ambos, assim, de Caio Fernando Abreu, que era um poeta também, para conversar nesse cenário com eles. Pois é, e os dois deixaram um legado muito grande, né? Eu queria encerrar esse papo falando justamente do legado do Renato Russo. Como é que você vê isso, o legado dele, a herança musical deixada pelo Renato Russo, até nos dias atuais? Ele, na sua visão, é daqueles artistas que transcendem o limite do tempo e das décadas? Transcende. A letra do Renato é muito atemporal, né? Ele fala do sujeito de um jeito muito, muito íntimo e particular. Parece que ele está falando para você, né? Se você para ouvir as canções de amor do Renato, por exemplo, é como se ele estivesse lendo a alma de todos. Essa identificação é porque a pessoa consegue chegar no infinito particular, aquela coisa da Marisa Monte, né? O que todos nós sentimos, que algumas pessoas, que são os poetas, que são os verdadeiros artistas, conseguem expressar, mas que são sentimentos de todos. Então o Renato continua, e não só falando de amor, mas falando de protesto, letras como Que País é Este, Perfeição e a La Maison de Dieu são super atuais, porque elas falam de autoritarismo, né? Elas falam de perseguição política, elas falam de corrupção. Então, quando a gente pensa que a gente está superando algumas coisas, o passado volta. E aí o Renato se apresenta renovado na mensagem que ele quis transmitir, né? Dia 11 agora a gente teve a morte do Renato super recente. Vários jornais, veículos de notícias relembraram o Renato 25 anos depois da partida dele. Os jovens continuam ouvindo. A gente está falando assim, teve queda de reproduções nos streamings de música e no YouTube, mas ainda assim a gente está falando de milhões de reproduções mensais. Então, para quem faleceu há tanto tempo, é a prova viva, né? Os fã-clubes, o interesse dos jovens. Então, nosso papel de pesquisador, escritor e quem gosta de música é manter a memória viva, para que as pessoas relembrem que o nosso país é um país sem memória, né? É uma tristeza danada, né? Então é não deixar que Raul Seixas, Cazuza, essas mensagens se apaguem e se percam. É isso que o meu livro traz também. Juliane, muito bom falar contigo. Quero agradecer a disponibilidade de falar com a gente. Falar sobre o Renato é sempre muito bom mesmo, porque a gente está falando, a gente encerrou o papo justamente falando sobre a questão de ele transcender o tempo,
Então ele fez parte do meu tempo, fez parte da minha adolescência, faz parte da adolescência atual, das próximas adolescências, com toda certeza também. E eu queria saber onde encontrar o livro, né? A gente tem meios digitais para isso também, como que as pessoas podem adquirir? A campanha foi encerrada na segunda-feira, a gente atingiu a meta, né, que era de 100% das vendas, e agora está na Livraria da Travessa. E a Livraria da Travessa tem uma capilaridade incrível, entrega em todo o país. Então é só acessar as redes da Livraria da Travessa e comprar o seu exemplar. Está tudo lá. Maravilha, Juliane Mucuri, muito bom falar contigo. Um forte abraço para você aqui da Bahia e até uma próxima oportunidade. Contem sempre comigo. Muito obrigada, uma delícia ter falado com você, Fernando. Bom dia, viu? Valeu.